I never made it, but I know what it takes. I'm motivated by a mix of emotion. Olá, meus queridos alunos, tudo bem? Professor Mardoni, estamos aqui para poder explicar uma matériazinha bem interessante, certo? Espero que vocês estejam bem, estou morrendo de saudades, espero que tudo isso passe e a gente volte logo a nos encontrar nas nossas aulas maravilhosas, certo? Então, vamos lá, vamos dar início à nossa primeira matéria de potenciação. É uma matéria que muitas vezes tem dúvida e a gente não consegue entender essa parte inicial de potenciação. Primeiro, potenciação é um dos assuntos que a gente mais vê no ensino fundamental e é um dos assuntos que mais cai em provas. E a gente precisa saber, senão a gente não consegue fazer nossas atividades domiciliares que a gente está passando para vocês. Espero que vocês estejam fazendo e espero que vocês entreguem essas atividades, pessoal, para serem entregues, beleza? Show! Vamos lá! Potenciação. Antes de falar de potenciação, temos que falar de potência, certo? Primeiro, alguém já ouviu falar numa potência? Ah, aquele cara é uma potência. Mas o que é potência? Potência é quando é forte. Não, matematicamente falando não tem nada a ver. Fisicamente falando, sim. Potência tem a ver o seguinte, tem a ver com a capacidade que o indivíduo tem de deslocar até um certo tempo. Isso é uma potência, certo? Beleza? Mas matematicamente falando, o que é potência? Potência é tudo que possui base e expoente, certo? Nós temos aqui, ó, A elevado a N. A base é A. O expoente é o que está expondo, é N. Então, ó, A é chamado de base, certo, pessoal? A é chamado de base. Expoente. Expoente é o que está expondo. Quem é que está expondo aqui? Quem é? Ó? Expoente, expondo. Expoente é o N. É o que está em cima, né? Ó? Expoente. Beleza. Sabendo disso, a gente não sabe nada de potenciação. Então, só começando a entender o que é a potenciação. Vamos ver as propriedades. Primeiro, vamos ver a definição. Depois, as propriedades. A gente começa a entender a potenciação. Beleza? Vamos ver as propriedades. Definição primeiro. Vai ver a definição, depois a gente vê as propriedades. O que diz a definição? Ó, a definição, pessoal, vai dizer o seguinte. O expoente, que é o de cima, determina quantas vezes a base vai se multiplicar. Mas quem é a base? A base é o de baixo. Então, o expoente determina quantas vezes a base vai se multiplicar. Vou te dar um exemplo, ó. Vamos lá. A elevado a 1. O A, que é a base, vai se multiplicar quantas vezes? Uma vez. A elevado a 2. O A, que é a base, vai se multiplicar quantas vezes? Duas vezes. Opa, duas vezes? Dois não, que é A vezes A, desculpa. Ó. A vezes A. A elevado a 3. Esse A vai se multiplicar quantas vezes? 3 vezes. A vezes A vezes A. A elevado a 4. Esse A vai se multiplicar quantas vezes? A vezes A vezes A vezes A. 4 vezes. Professor, e se eu ver A elevado a N? A elevado a N, esse A vai se multiplicar N vezes, certo? Como eu não sei quantas vezes são, eu coloco só uma reticência aqui, ó, destacando que são N vezes. Só ver aqui se dá para ver. A elevado a N, o A se multiplicando N vezes. Só subir uma coisinha, se A elevado a N aqui, ó, tá muito embaixo, né? A elevado a N. Ó, A elevado a N, o A se multiplicando N vezes, certo? Então, eu só destaco aqui, ó, dizendo que são N vezes, certo? Então, o expoente determina quantas vezes a base vai se multiplicar. Se eu tenho, por exemplo, 2 elevado à terceira, esse 2 se multiplica quantas vezes? 3 vezes, assim, ó, 2 vezes 2 vezes 2.
2 vezes 2 dá 4, 4 vezes 2 dá 8, certo? Então é assim que se resolve uma potenciação, beleza? Sabendo isso, a gente não sabe ainda nada de potenciação, estamos começando a entender a potência. Vamos começar a saber potenciação quando a gente vê as propriedades, aí a gente começa a entender. Então bora ver as propriedades. Quais são as propriedades de potenciação? As propriedades de potenciação são as seguintes, ó, presta atenção. Primeira propriedade, ela se dá pela definição. Todo número, toda base elevada a 1 é ela mesma, é a própria base. Outra coisa, 1 elevado a qualquer expoente é sempre quanto? É sempre 1. Por quê? Porque é 1 vezes 1 vezes 1, reticência vezes 1, que dá 1, certo? Essa aqui é a primeira propriedade, certo, gente? Primeira propriedade. Ó, 0 elevado a qualquer expoente, não importa qual seja ele, é sempre quanto? Isso, é sempre 0, porque é 0 vezes 0 vezes 0, reticência vezes 0, que é 0. Agora, A elevado a 0. Todo número elevado a 0 é igual a quanto? Todo número elevado a 0 é igual a 1. Muito bem. Todo número elevado a 0 é igual a 1. Isso por definição. Qualquer número, não importa qual seja ele, elevado a 0 é 1. Certo? Mas tem uma demonstraçãozinha para isso. A gente não vai demonstrar que vai perder tempo. Aos meus alunos eu vou demonstrar, depois em sala e alguns outros já demonstrei. Certo? Então, ó, se ligue que todo número elevado a 0 é igual a 1. Professor, e 0 elevado a 0 é 1 ou é 0? Aí é chamado de indeterminação. Por que se chama indeterminação? Porque você não sabe se é 0 ou se é 1. Não dá para saber qual é o correto. Então a gente chama esse resultado de resultado indeterminado. Vocês vão ver essas determinações lá no ensino médio, quando vocês verem SPD e SPI. Quer dizer SPD? S de sistema, P de possível e D de determinado. E SPI, S de sistema, D ou SP de possível e I de indeterminado. Então, SPD, SPI. Ou existe também o SI. O que é o SI? Sistema impossível, certo? Então, esses, vocês vão ver isso tudo no ensino médio, provavelmente no segundo ano do ensino médio, essas indeterminações aqui. Mas no ensino fundamental, por enquanto, a gente só vê essa primeira parte inicial de potenciação, certo? E no primeiro ano do ensino médio a gente revê isso daí novamente para dar início às equações exponenciais. Tranquilo, pessoal? Show! Então vamos lá. Ó, essa é a primeira propriedade de potenciação. Professor, qual é a segunda? A segunda a gente dá o nome de junção. A segunda propriedade. Agora eu vou mostrar para vocês por que a segunda é chamada de junção. Primeiro, o que é ela? Multiplicação de potência de mesma base. Observe que os expoentes são diferentes, mas as bases são iguais. E eu tenho aqui uma multiplicação com a mesma base. Base A, base A. O que a gente faz na multiplicação de potência de mesma base? A gente repete a base. Quem é a base? A base é A. E soma os expoentes, pessoal. Ó, vamos somar 2 mais 3, dá quanto? 2 mais 3 dá 5. Muito bem. Então, ó, repete a base, que é A, e soma os expoentes, se tiver multiplicação de potência de mesma base. Agora, por que junção? Vamos lá. Ó. A elevado a 2, segunda definição. O A se multiplica quantas vezes? Isso, 2 vezes. Ó. Fica assim, ó, A vezes A. Esse vezes que está aqui, ó, repita, ó, esse vezes, ó, certo? Esse A elevado a 3, esse A vai se multiplicar quantas vezes? 3 vezes, muito bem. Como é que fica? A vezes A vezes A. Ou seja, A elevado, quantos A's tem aqui no total? 5, muito bem. Por isso que a propriedade é junção.
Certo, pessoal? Eu estou juntando as bases do primeiro com as bases do segundo e formando uma só potência. Aí nós damos o nome de propriedade da junção, juntando as bases. Essa é a segunda propriedade de potenciação. Vamos para a próxima. Próxima, terceira propriedade. Terceira propriedade, chamada de retirada. Opa! Retirada. Agora, por que é retirada? Vamos lá. A próxima propriedade é divisão de potência de mesma base. Na divisão de potência de mesma base, o que a gente faz? A gente repete a base, que no caso é A, e subtrai os expoentes. Quais são eles? 5 e 3. Subtrai 5 menos 3. Aí nós temos A elevado. Quanto é que dá 5 menos 3? 2. Agora vamos ver por que retira, por que subtrai. Vamos lá, devagarzinho, bem a gente vê. Ó. Concorda comigo que toda divisão é uma fração? Toda divisão é uma fração? Sim ou não? Vamos lá, se você não concorda, vamos lá. Se eu tenho uma pizza, se eu pegar uma pizza e cortar ela em pedaços, fracionar ela, concorda que eu estou dividindo ela em pedaços? Mesma coisa. Então, se eu fraciono uma pizza, eu divido ela em pedaços. Então, toda fração é divisão, certo? Só para a gente poder entender que fração é a mesma coisa de divisão. Beleza? Então, vamos lá. 5 elevado a 3 dividido por 3, A elevado a 5 dividido por A elevado a 3. É a mesma coisa de eu escrever assim, pessoal. Ó. A elevado a 5 sobre A elevado a 3. Porque toda fração é uma divisão, e toda divisão é uma fração, então eu posso escrever assim de boa. Então, vamos lá. Como é que fica aqui, ó? A elevado a 5, esse A, ele está elevado a 5, então ele está se multiplicando quantas vezes? Seguindo a definição, ó. Seguindo aqui a definição. Esse A elevado a 5 está se multiplicando quantas vezes? Isso, está se multiplicando 5 vezes, então vai ficar assim, ó. A vezes A vezes A, vezes A, vezes A. Sobre A elevado a 3. Esse A está se multiplicando quantas vezes? Isso, 3 vezes. Ó. A, vezes A, vezes A. O que a gente tem? Ó, o expoente de cima cancela com o expoente de baixo. Retira o expoente de baixo. O expoente de cima, desculpa, a base de cima retira a base de baixo. A base de cima retira a base de baixo. A base de cima não tem mais. Então, ó, esse tirou com esse retirou com esse e esse retirou com esse. Sobre o A elevado, quantos A's tem aqui, pessoal? 2. Por isso que o nome da propriedade é retirada. Porque um expoente, uma base de cima retira uma base de baixo. Aí nós damos o nome de retirada. Essa é a terceira propriedade de potenciação. Beleza? Tranquilo. Agora vamos ver a quarta propriedade de potenciação. A quarta propriedade. Qual é a diferença dela? A quarta nós damos o nome de potência de uma potência e a quinta nós damos o nome de potência de potência. Potência de potência. Muitos livros contrariam isso daqui, mas a realidade é que a diferença das duas é só uma palavra, que é uma. O que essa uma muda no teu contexto da tua questão? Quer dizer que quando tem uma, tudo isso aqui vai mudar. Vai mudar como? Ó, eu tenho A elevado a 2, parênteses elevado a 3. Observe que de uma tem parênteses. E o dia, ó. A elevado a 2, sem parênteses elevado a 3. Qual é a diferença? A diferença é que uma tem parênteses e a outra não tem. Então, só quando você vê a palavra uma, você vai ver
parênteses. Quando você não vê a palavra uma, você não vai ver parênteses, certo? Vamos lá. Quando nós temos aqui, ó, potência de uma potência, aí nós temos o seguinte, ó. Presta atenção. Ó, nós temos A elevado 2 multiplicado por 3. Aí você vai fazer o seguinte, ó. Você vai pegar esse A, repete o A e multiplica os expoentes, ó. 2 vezes 3. A elevado 2 vezes 3 dá quanto? Dá 6. Então, potência de uma potência, repete a base e multiplica os expoentes. E na potência de potência, repete a base e eleva os expoentes. Assim, ó, A elevado. 2 elevado à terceira, então você vai pegar 2 vezes 2 vezes 2. Porque o 2 não está elevado à terceira, então ele se multiplica 3 vezes. Ó. Então, ó, 2 à terceira, 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2, 8. Ó, você vê, uma palavra muda tudo. Apenas uma palavra mudou todo o seu contexto. Então, quando tiver entre parênteses, você multiplica os expoentes. Não dá para resolver, deixa assim. De potência, você eleva o expoente e resolve. Certo? Essa é a diferença das duas e é a que você precisa saber. Beleza? Vamos continuar com outras propriedades. Espera aí, calma aí. Então, pessoal, ó, só ligar aqui a caixinha. Ó, então voltando aqui agora com as questões, ou com as questões não, com as propriedades de potenciação, nós vimos aí até a sexta propriedade, se eu não me engano. Primeira, segunda, terceira, quarta propriedade, quarta propriedade. A gente vai ver a quinta, sexta, sétima e a oitava propriedade, que são as que estão faltando aqui agora, certo? Beleza? Então vamos ver aqui a quinta propriedade. O que diz a quinta propriedade? Primeira, segunda, terceira, quarta, quinta. Quinta não, é sexta, né, gente? Quinta é sexta. É sexta propriedade. Que a gente viu, ó, primeira de definição, segunda de junção, terceira de retirada, quarta de potência de uma potência e quinta de potência de potência. Agora é a sexta, tudo bem. Ó, vamos para a sexta propriedade. Sexta propriedade é a propriedade chamada de evidência. Evidência. Professor, que propriedade é essa de evidência? Vamos ver agora. Ó, a evidência diz o seguinte, diz que eu tenho a multiplicação de potência de mesmos expoentes. Observe que os expoentes são iguais, as bases são diferentes, mas os expoentes são iguais. Quando os expoentes forem iguais, o que a gente tem que fazer? Ó, quando os expoentes forem iguais, você vai multiplicar as bases e repetir o expoente. Assim, ó, bota entre parênteses, ó, o 2 vezes o 3, que são as bases, e vai repetir o expoente. Quem é o expoente? É 6. Aí você repete o 6. Beleza? Show! Então nós temos aí a propriedade do número 6, evidência. 2 elevado a 6 vezes 3 elevado a 6, certo? Calculamos aí, agora vai dar 2 vezes 3 dá quanto? Dá 6. Repete o expoente que é 6. Agora, por que o nome é evidência? Porque eu vou pegar o valor que se repete nos dois e colocar em evidência, para fora de um parênteses. Aí nós chamamos ela de evidência. Beleza? Bora para a próxima. Ainda na propriedade número 6, nós podemos ter também a divisão. Ó. 8 elevado a 6 dividido... Só pode ser outro, pode, tanto expoente, pode ser diferente. Ó. 8 elevado a 7 dividido por 4 elevado a 7. Observa, pessoal, o seguinte, que os expoentes são iguais, mas as bases são diferentes. Sempre que os expoentes forem iguais e as bases forem diferentes, o que a gente tem que fazer? A gente tem que fazer o seguinte, ó. A gente multiplica, ou divide, né? Divisão. A gente divide as bases e repete o expoente. Ó, vamos dividir as bases. 8 dividido por 4 elevado a quanto? Repete que é 7.
Então 8 dividido por 4 é elevado a 7. Beleza? 8 dividido por 4 dá quanto? Dá 2, muito bem. 2 elevado a quanto? A 7. Então, ó, quero dizer para vocês que tanto faz ser multiplicação como divisão. Mas somente essas duas operações, multiplicação ou divisão. Se as bases forem diferentes, mas os expoentes forem iguais, você multiplica as bases e repete o expoente. Se as bases forem diferentes, os expoentes forem iguais, você divide as bases e repete o expoente. Beleza? Então, essa é a propriedade número 6. Guarde ela para você poder fazer as questões das atividades domiciliares que nós estamos passando. Certo, pessoal? Bora para a próxima. 7ª propriedade. Professor, qual é a 7ª? A 7ª é a propriedade dos sinais. Por que ela é chamada propriedade dos sinais? Vamos ver agora. Beleza. Observação. Tem que haver parênteses. Se não haver, a gente vai ver como é que funciona. Propriedade dos sinais diz o seguinte. Se entre parênteses a tua base ela for negativa e o teu expoente for par. Professor, o que é um número par? Aqueles 2, 4, 6, 8, 10, 12. Esses são os pares, são divisíveis por 2. Beleza? Se a tua base for negativa, o teu expoente for par, entre parênteses, cuidado, o resultado sempre será positivo. Sempre. Então, ó, resultado. Professor, e quanto dá? Não sei, mas é positivo. Resultado positivo. Certo, pessoal? Beleza. Agora, se por acaso tiver parêntese e o teu expoente for ímpar, agora, professor, o que é um número ímpar? É tudo que não é par. Não, brincadeira, gente, ó. Ímpar são aqueles 1, 3, 5, 7, 9, 11, assim vai. São os números que não são divisíveis por 2. Esses são os ímpares. Então, se a base é negativa entre parênteses e o expoente for ímpar, o resultado sempre é positivo. Desculpa, sempre é negativo. Ao contrário do par. Então, resultado negativo. Certo? Agora, só um detalhe. Professor, se não houver parênteses e o teu expoente ele for par, ou ele for ímpar, ou ele é par ou ele é ímpar, tanto faz. O resultado é o quê, professor? O resultado sempre é negativo. Sempre. Não importa. Se não tiver parênteses, teu expoente é par ou é ímpar, resultado negativo. Então, o teu resultado negativo. Sempre é negativo. Certo? Então, essa é a propriedade dos sinais. Ok, pessoal? Os sinais. Propriedade dos sinais. Show! Vamos para a 8ª e última propriedade. 8ª e última propriedade é a propriedade dos inversos. Professor, existe mais de um inverso? Sim, tem 2 inversos. Quais são os 2 inversos? O aditivo e o multiplicativo. Esses são os 2 inversos que existem na face da Terra. Professor, tem outros? Tem. No ensino fundamental a gente só vê esses. No ensino médio é mais inversos. Mas por enquanto só tem esses, beleza? Vamos lá. Ó, primeiro, vamos só recordar os inversos. Qual é o primeiro inverso? O primeiro inverso é o aditivo. O que é o inverso aditivo? Galera, aditivo dá ideia de quê? Adição, muito bem. Qual é o inverso da adição? O inverso da adição é a subtração. Então, ao invés de eu colocar um mais, eu vou colocar um menos. Ao invés de colocar um mais, eu coloco menos. Essa é a diferença. Então, vamos lá. Como é que a gente faz? Ó? Qual é o inverso aditivo de 2? Tá mais, né? Vai ficar o quê? Menos 2. Muito bem. Ó, qual é o inverso aditivo de menos 2/3? Tá menos, vai ficar o quê? Mais 2/3. Muito bem. Então, o inverso aditivo é só mudar o sinal.
Tá mais fica menos, tá menos fica mais. Acabou. Agora vamos para o inverso multiplicativo. Multiplicativo. Qual é o inverso multiplicativo? O inverso multiplicativo dá a ideia de quê? De multiplicação. Qual é o inverso da multiplicação? Isso é a adição, ou é a divisão, muito bem. Inverso da multiplicação, divisão. Mas eu disse para vocês que a divisão, toda divisão é uma fração, né? Então, basta eu inverter a fração, que eu tenho aí o inverso multiplicativo. Beleza? Vamos lá. Vamos achar o inverso multiplicativo de 2. Pessoal, quando não tem nada embaixo de um número, subtende que tem o quê? Subtende que tem 1, né? Ó. Aí nós temos, ó, 2 sobre 1 é a mesma coisa de quê? O inverso de 2 sobre 1 é quanto? É 1 sobre 2. O inverso de 2 sobre 1 é 1 sobre 2. Certo? Então esse é o inverso multiplicativo. Vamos para o próximo. O próximo, ó, nós temos menos 2 sobre 3. Qual é o inverso multiplicativo de menos 2 sobre 3? Professor, é só inverter a fração. E o sinal muda? Não, o sinal não muda. O sinal só muda no aditivo, no multiplicativo não muda o sinal. Então fica menos 3 sobre 2. Esse é o inverso multiplicativo. Não muda o sinal aqui. Certo, pessoal? Beleza? Entendemos o inverso aditivo e multiplicativo. Vamos começar a entender a propriedade que nós queremos aplicar aqui agora. Que propriedade é essa? É a propriedade número 8, a propriedade dos inversos. Professor, qual é o nome mais popular dela? O nome popular dela é expoente negativo. Nós vimos até agora que o expoente só seria positivo. Mas se o expoente ele for negativo, pode ser negativo? Pode. O expoente pode ser negativo também. Que a gente vai ver, certo, pessoal? Expoente negativo. Qual é a diferença do expoente negativo? Ó, preste atenção. Expoente negativo, nós temos a elevado a menos 2. Observe que o expoente é negativo, né? O que a gente faz? A gente vai aplicar os dois inversos. O multiplicativo e o aditivo. O multiplicativo na base e o aditivo no expoente. Sempre isso. Multiplicativo eu aplico na base. Aditivo eu aplico no expoente. Multiplicativo na base. Aditivo no expoente. Beleza, vamos lá. Ó, pessoal, embaixo do meu A não tem nada. Quando não tem nada, subtende que tem o quê? Subtende que tem 1, muito bem. Qual é o inverso de A sobre 1? Invertendo aqui fica 1 sobre A, muito bem. Ó. Elevado. Qual é o inverso de menos 2? Aditivo agora. Ó. Menos vai ficar mais 2. Multiplicativo na base, aditivo no expoente. Ó, 1 elevado a 2 é 1. Não dá para 1 vezes 1 é 1. A elevado a 2 não dá para responder. Fica A elevado a 2. Então, o inverso de A menos 2 é 1 sobre A2. O professor faz um exemplo com número, para a gente ver como é. Um exemplo com número. Ó. Menos 2 sobre 3 elevado a menos 3. Só um exemplo. Com número. Ó. Vamos lá, ver como é que fica. Primeiro, eu vou aplicar o inverso aditivo. Aditivo no expoente e o inverso multiplicativo na base. Ó, qual é o inverso de menos 2 sobre 3? Invertendo fica menos 3 sobre 2. Elevado. Qual é o inverso aditivo de menos 3? Mais 3. Agora, lembra da propriedade número 7 dos sinais? O expoente aqui, ó, tá entre parênteses. O expoente é par ou é ímpar o 3? O 3 é ímpar. Se o expoente for ímpar, o resultado é o quê? É negativo. Muito bem, pessoal. Ó. E 3 elevado a 3. Esse 3 vai se multiplicar quantas vezes? 3 vezes. Ó. 3 vezes 3 vezes 3. Sobre. Esse 2 também está elevado, porque tem entre parênteses. Ó. 2 elevado a 3. Esse 2 vai se multiplicar quantas vezes? 3 vezes também. Vai ficar como? 2 vezes 2 vezes 2. Resultado, menos, tem que ser negativo o resultado, ó. 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. Resultado, menos 27 sobre.
2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Então, menos 27 sobre 8 é o resultado final do nosso expoente negativo. Certo? Pessoal, essa é a nossa primeira matéria de potenciação para a gente poder ir associando as coisas que a gente vem trabalhando aí durante a semana, certo? Eu passei uma atividade para vocês fazerem, espero que vocês façam essa atividade e vocês estudem isso que a gente acabou de ver, certo? Se você quiser dar uma pausa no vídeo para você ver isso daqui, anotar isso daqui, é bem interessante. Então escreva isso no seu caderno para você não esquecer e quando a gente precisar, a gente tem esse assunto aí anotado. Ok, pessoal? Então vamos estudar, vamos botar a mão na massa e vamos fazer as atividades que a gente está passando. Porque sem as atividades a gente não vai conseguir entender. Então, se Deus quiser, a gente vai superar tudo isso e vamos continuar aí felizes e fazendo o máximo, o nosso melhor para podermos prosseguir e ir adiante, certo? Então, fique com Deus, um abraço, se cuidem, até a próxima, Deus abençoe a todos. Obrigado, pessoal, pela atenção.